Olá, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês. Deixa aí o joinha aí no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Estamos lendo o livro de Salmo. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, capítulo 91. Eu vou ler de 91 até o capítulo 105, o Salmo capítulo 91 até o capítulo 105. E nesse momento eu vou ler o capítulo 91 que diz: a segurança daquele que se refugia em Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quem será esse povo que está dizendo isso, né? O povo que acredita em Deus, que segue aqui a doutrina, né? Que a doutrina não, os mandamentos que foi dado pela lei de Moisés para o povo israelita, né? Então, esse povo israelita que segue a lei dada por Moisés através de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, né? Esses são o requisito do povo israelita fiel que estão seguindo a lei de Moisés. Mas nos dias de hoje também, né, essa mesma segurança, né, essa mesma segurança é para os cristãos nos dias de hoje, né, a segurança daquele que se refugia em Deus. Como se refugiar em Deus? Seguindo a doutrina de Jesus Cristo, dentro da sua legião pura e imaculada, e na sua verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Então, todo esse povo que está seguindo a legião de Deus e está congregando na igreja de Deus, a única e verdadeira, então, esse povo, né, habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, né? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse povo aqui está falando essas coisas aqui para o povo israelita que receberam a lei de Moisés, e também para nós, né, que deixamos de seguir a lei de Moisés e estamos seguindo a lei de Cristo nos dias de hoje, e onde o primeiro mandamento é o amor profundo em Deus e para com seu próximo, seu inimigo, seu vizinho, seu irmão, né? Então, dando continuidade, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e bloqueio. Como é que vai ser essa coisa, escudo e bloqueio? Aquele que segue a doutrina de Cristo, né? Aquele que segue os mandamentos da lei de Cristo nos dias de hoje. Eu estou falando isso nos dias de hoje, porque aqui está falando para o povo israelita, para aquele que segue a lei de Moisés, né? Mas para o cristão de hoje, é para aquele que segue a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a verdadeira, que é a igreja de Deus, e dentro na pura e imaculada legião, que é a legião de Deus, a legião do bem, né? Então, todas essas pessoas no dia de hoje que está seguindo a doutrina e mandamento de Cristo, dentro da sua verdadeira igreja e na sua verdadeira legião, não religião, mas legião,
Então, ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Por quê? O cristão verdadeiro que segue a verdadeira doutrina de Cristo, ele anda em verdade, né? Ele anda em verdade, ele não anda com mentira, não anda em bebedeira, não anda se prostituindo, não anda roubando, não anda enganando, nem mentindo, né? Porque é o escudo e broquel, né? Deus, né? Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu mais não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então, se você segue verdadeiramente a doutrina de Cristo, se você está dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e se você está seguindo a pura legião de Deus, então 10.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido, porque estarás protegido por Deus, né? E os teus olhos vai contemplar a queda daqueles 1000 que caiu ao teu lado e os 10.000 que caiu à tua direita. Os teus olhos vai contemplar. Por quê? Porque eles são ímpios. Esse que cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, esses são ímpios. Mas nada, aí você ali no meio dos dois lados, né? Do lado e da sua direita, eles vão cair. Por que vai cair? Porque eles são ímpios. Eles não têm a doutrina de Cristo. Eles não seguem a doutrina de Cristo. Eles não estão dentro da verdadeira igreja e nem na legião verdadeira de Deus, né? Por isso, acontecerá essas coisas, né? Da mesma forma para com o povo israelita, se ele seguir a lei que Moisés tem dado a ele. Então, isso é o que sucederá, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa ou à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Quem? Para quem está dizendo essas coisas? Para aquele que segue a doutrina de Cristo, que segue os mandamentos de Cristo. Isso nos dias de hoje, porque ele está falando aqui para o povo israelita, né? Mas nos dias de hoje também serve da mesma forma para aquele que está seguindo a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, para aquele que está dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e que está na verdadeira legião, que é a legião de Deus, a legião do bem. Então, isso acontece aos que andam nos caminhos de Deus, né? Ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás, né? E a cobra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Conheceu o nome de quem? O nome de Deus, o nome de Cristo, e obedece a seus mandamentos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela retirarei e o glorificarei. Então, Deus é a pessoa que invoca o nome de Deus, né? E ele responde, né? Estará com ele na angústia
e dela retira a pessoa e o glorifica, porque ele está fielmente seguindo a doutrina de Cristo. E aqui é o povo que está seguindo a lei que Moisés deu a esse povo, né? Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação, né? Esses são os verdadeiros israelitas que não se desvia, né, dos mandamentos que Deus deu a Moisés para esse povo, né? E nos dias de hoje é a lei de Cristo e a doutrina de Cristo, os mandamentos, né, dentro da sua verdadeira igreja. O salmista, eu estou lendo agora o capítulo 92 de Salmo, que diz: o salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvor a teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com solene, né? Com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, né, Senhor? Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos, né? O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio cresce como a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Então, aquele que anda fora do caminho de Deus, tem gente que não acredita nessas coisas, né? Mas aquele que anda desviado do caminho de Deus serão destruídos perpetuamente se ele não vier se converter, como o povo israelita faz, né? Ele se debanda para o lado das nações incrédulas, vão adorar outros deuses, mas Deus os resgata, porque esse povo é um povo escolhido, né? Mesmo sendo rebelde. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levanta contra mim, né? Esse é Davi falando, né, a respeito do povo que se revolta contra ele. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Né? Glória a Deus. Capítulo 93 de Salmo, o poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas, mas
O Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Capítulo 94 de Salmo, apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaço o teu povo. Ó Senhor, aflige a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e o órfão tiram a vida. Contudo, diz, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Andei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios. Aquele que faz ouvido, aquele que fez ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que o arguiu e gentil não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e há quem ensina a tua lei, né? Que essa eles estão falando da lei de Moisés, né? Para esse povo israelita. E também essa lei de Cristo nos dias de hoje, né? Serve também para aquele que segue a lei de Cristo nos dias de hoje. Mas aqui ele está falando da lei de Moisés, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, né? Quer dizer, Deus não vai deixar desamparado aqueles onde vem o ímpio e toma as suas terras, que é a terra prometida, né? Deus não vai deixar que seja desamparado a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão e seguirão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, né? Davi falando, né? Não, na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Isso quando Davi orava, né, e pedia conforto a Deus. Porventura, o trono de iniquidade te acompanha, a qual foge ao mal por uma lei. Eles ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa e o meu Deus e a rocha do meu refúgio. E trará sobre ele a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá, porque Deus destruía todos os oponentes de Davi e do povo israelita, né, quando ele pedia o seu socorro, né? Capítulo 95 de Salmo. O salmista convida a louvar ao Senhor
e a celebrá-lo de viva voz. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvor e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Né? Na sua mão estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Né? Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde e adoremos, e prostemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, o povo israelita, né, estão fazendo essas coisas porque Deus fez todas essas maravilhas para o povo israelita. Mas também essa oração serve para nós no dia de hoje, para que nós sigamos a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, nós que estamos dentro da verdadeira igreja, na igreja de Deus e seguindo a sua pura legião, né? Então, Deus, né, nos protegerá, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, né? Porque esse povo foram tentados, né? Lá no deserto pelos outros da legião do mal. Quando vossos pais me tentaram e me provaram e viram a minha obra, né? 40 anos estive desgotado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, né? Capítulo 96 de Salmo, convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, que grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, né? Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez o céu. Ele está falando aqui porque a geração vizinha ao povo israelita, que veio para a sua terra prometida, né? Adoram deuses, né? Adoram deuses. Então, ele está dizendo, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez o céu. Então, porque o povo que arrodeia, as nações que arrodeia, o povo israelita que veio do Egito, adoram deuses, né? Como nos dias de hoje também. Tem muita gente que adora deuses, né? Estátua de gesso, de bronze, de ferro, etc. E etc. Vai, se ajoelha aos pés dessas estátuas. Os seus pregadores, né? Fazem com que eles adorem essas estátuas, se ajoelhem aos pés dela e peçam alguma coisa, pensando eles que vão receber alguma coisa dessas estátuas criadas pela mão do homem. Isso é um puro engano, porque isso vem da legião de Satanás, da legião do mal, né? Adorar essas estátuas, né? Tem estátua de Santa Fulana de Tal, Santo Fulano de Tal, e Santo é Deus, Santo é Cristo. E Cristo é quem está no céu, ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós. Não há mais ninguém ao lado do trono de Deus para interceder por nós, a não ser seu Filho Jesus Cristo. Ele quem veio para aqui, para a terra, e ele quem voltou. Ninguém daqui da terra
está ao lado do trono de Deus, a não ser seu filho. Quem prega essas coisas, então estão enganando ao povo, ensinando essas coisas, ensinando a adorar esse santo criado pela mão do homem, né? Isso é tudo doutrina de homem, é mentira, né? Isso é doutrina de Satanás dentro da sua legião, né? Glória e majestade estão, né? Glória e majestade estão entre, onde foi que eu estava? Estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazeis oferenda e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Trazer oferenda, porque o povo israelita oferecia sangue de animais, holocausto, né? Nesse tempo, né? Mas nos dias de hoje, Deus não quer essa oferenda, né? Deus quer o amor sincero, né? A sua oferenda é ajudar o seu próximo, é ajudar seu inimigo, é perdoar o seu inimigo. Ele está lhe fazendo mal e você está perdoando a ele. É ter o amor puro para até com seu inimigo. Essa é a oferenda sincera que Deus quer dos cristãos no dia de hoje. É o amor verdadeiro, principalmente a Deus e para com seu inimigo. Ele está lhe fazendo mal. Você está perdoando e amando ele. E ele pode fazer o que você quiser com você. É difícil, né? Mas esse é o sacrifício, a oferenda para Deus nos dias de hoje. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Alegra-se os céus e regozija-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegra-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a verdade. Então, se você anda seguindo a doutrina de Cristo, se você está tendo o verdadeiro amor, se você está fazendo boas obras para com seu próximo, seu irmão, seu inimigo, então você está em retidão com Deus e Deus nem te julgará por conta disso. Mas aquele que anda no caminho da impiedade será julgado, né? Será julgado. E vamos ler capítulo 97 de Salmo, a majestade do reino de Deus. O castigo dos ímpios, né? Exortação à piedade e ao regozijo, né? Ao regozijo. O Senhor reina, regozija-se a terra, alegra-se as muitas ilhas, né? Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. O seu relâmpago ilumina o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. O céu anuncia a sua justiça e todos os povos vê a sua glória. Confundidos sejam todos o que serve imagem de escultura, que se gloriam de ídolo, prostai-vos diante dele todos os deuses. Né? Então ele está dizendo, né, que esse povo que adora imagem de escultura,
que se ajoelha aos pés de escultura, que acha que esses santos, essas santas de escultura que tem por aí, que o homem criou e colocou nome, né? E se gloria diante deles, né? Prostam diante dele, vão se prostrar diante de Deus, todos esses deuses, né? Pedindo perdão para que venha se converter a Deus puro, a Deus único, a Deus verdadeiro, porque esses deuses que estão na religião por aí, né? São deuses falsificados, não tem poder de nada, né? Como eu ainda vou ler por aqui, nesse mesmo livro, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem perna, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Eu ainda vou ler isso nesse mesmo livro de Salmos, para essas pessoas que acreditam nessas estátuas, nesse santo criado pela mão do homem, né? Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses, né? Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra da mão dos ímpios, né? Esse povo que deixa de adorar essas estátuas começa a odiar o que é mal, né? A bebedeira, a prostituição, o roubo, a mentira, etc, etc. Ele guarda as almas dos seus santos e os livrará da mão dos ímpios, né? A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justo, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Capítulo 98 de Salmos. Convida-se a louvar ao Senhor por amor da sua salvação. Nosso Deus é a nossa salvação, Cristo é a nossa salvação. Basta seguir as doutrinas de Cristo e os seus mandamentos, né? Porque essas exortações que acontecem aqui no livro de Salmo é para o povo israelita, o povo gentil que está ao seu redor, mas serve para nós no dia de hoje também, dentro da lei de Cristo. Aqui é dentro da lei de Moisés e nós dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, na verdadeira igreja de Deus e na legião verdadeira que é a legião do bem, a legião de Deus, né? Senhor fez notória, né, a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios, né, lá nesse tempo, nos dias de hoje também. Lembrou-se da sua benignidade e de sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus, né? Está falando isso porque Deus fez muitos milagres para o povo israelita, fez muitas maravilhas, né? E todo o povo israelita viu, né? E todo ímpio que viram também tiveram, alguns ímpios também tiveram o poder de ver as grandezas e as maravilhas de Deus nessa época aqui desse povo israelita, né? Exaltai o Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto, com trombeta e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijes também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Então, Deus vai julgar o povo desse mundo que anda fazendo iniquidade. Isso lá no final, né?
para que você se arrependa antes de acontecer essas coisas, antes de ser julgado, para que vocês não venham ter esse julgamento, né? Invoque o nome do Senhor e clame ao Senhor, peça perdão ao Senhor, faça boas obras, né? Perdoe o seu próximo, né? E venha para o caminho da vida eterna, né? Isso é o dever de todo o cristão. Moisés e Arão, né? Deixa eu ver. Onde foi que eu estava? Me perdi aqui. Clamava ao Senhor pois ele é santo, portai-vos diante dos escabelos. Não, esse é o Salmo 99. Está no 98, deixa eu ver. Com trombetas e cornetas exultar. Estou repetindo aqui, gente, porque eu mudei o capítulo. Brame o mar, sua plenitude, e o mundo, os que nele habitam. Os rios batam as palmas e regozijem também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Isso eu já ressaltei. Agora vamos para o capítulo 99 de Salmo, né? A grandeza do reino de Deus. O Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo, né? Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia, né? Porque na angústia do povo israelita, né? Samuel, né? Clamava ao Senhor, invocava o nome do Senhor. Moisés também, Arão também, né? Saul também, depois de Samuel, né? Davi também, todos eles invocam o nome do Senhor. E ele respondia, né? Numa coluna de nuvem lhes falava, e eles guardaram os seus testemunhos e os estatutos que ele lhes dera, que foi Moisés, dado a Moisés para esse povo israelita obedecer, né? E eles sempre os transgrediam, né? Mas invocavam o nome de Deus e colocou Samuel para interceder, né? Quando esse povo israelita estavam aflitos, né? Para salvarem eles das suas aflições. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o o seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Capítulo 100 de Salmo. Exorta-se toda a criatura e celebrará o Senhor, né? Isso é um pequeno lembrete para o povo israelita e também para nós que obedecemos à lei de Cristo, que estamos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e dentro da sua pura legião imaculada, que é a legião de Deus, né? A legião do bem. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, serve ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e não nós. A nós mesmos somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e com seus átrios com louvor. Louvai
e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas deles com gratidão. Que portas? As portas de seus mandamentos, da sua doutrina, da doutrina de Cristo, isso nos dias de hoje. E nas portas da lei de Moisés, que foi dado a esse povo israelita. Mas nós vamos entrar pela porta da doutrina de Cristo, né? Pelos mandamentos, né? Pela obediência, né? Principalmente com a primeira porta para nós entrarmos é ter amor verdadeiro, né? Gratidão a Deus, né? E os átrios, né? Quer dizer átrio, quando se reunimos, né? Cantando louvor e bendizemos ao seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Capítulo 101 de Salmos. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios, né? Então, Davi promete andar perante Deus com sinceridade, com coração puro. Davi sempre foi assim, até mesmo tendo pecado, né? Infligindo a lei que Deus deu para eles. Davi também infligiu essa lei, mas se arrependeu, pediu perdão a Deus, né, pelos seus atos, e também isso é o que deve fazer os ímpios nos dias de hoje, ou até mesmo um cristão que erra, né, se arrepender de coração e pedir perdão a Deus, porque aqui Davi pede perdão, né, jejua por devido à sua transgressão, e nós e os ímpios nos dias de hoje, que estão seguindo a legião do mal, a legião de Satanás, devem se arrepender, se converter a Deus, né? E Deus os perdoará também. Porque Deus não quer que ninguém se perca, que se não venha a se arrepender de seus atos maus, né? Abandonando a bebedeira, a prostituição, a mentira, a enganação, o roubo, etc, e etc. Se você se arrepender dessas coisas, né? Se você se arrepender de ser gay, se você se arrepender de ser lésbica, deixar essas práticas, todas essas práticas, então Deus vai te acolher porque você se arrependeu, né? Você está pedindo perdão a Deus, se arrepende de coração puro, então Deus vai aceitar você. Mas se você vem pedir a Deus de coração impuro, nem tente, porque Deus está vendo você toda hora, todo tempo, né? Está vendo nós, não é que eu seja santo, eu sou um pecador, mas estou tentando ganhar o galardão da recompensa, da salvação, da vida eterna. Eu estou trabalhando nesse aspecto para que Deus me aceite no seu dia, né? Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portai-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Então é isso o dever de todo cristão no dia de hoje. E também esse povo israelita, essa exortação aqui é para o povo israelita e serve para nós também nos dias de hoje, né? Que portamos com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero, com sinceridade, com amor, né? Sem enganação, sem aquilo que eu falei anteriormente, né? Não porei coisa má diante dos meus olhos, né? A pessoa que está seguindo a doutrina de Jesus Cristo, a lei de Jesus Cristo, né? Tem que andar com os olhos, né, diante de Deus, né? Porém, ó, não porei coisas má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desvia, não se me pegará a mim. Então, quando a gente quer se desvia da pessoa que é mal, é para nos proteger, não é que nós devemos odiar ele, não, porque nós também temos o direito, temos a obrigação
de tentar resgatar ele para que ele se converta a Deus e saia dos seus atos malignos. Esse é o dever do cristão, ensinar a verdade para aquele que está na mentira, porque se é difícil um ímpio aceitar a verdade, porque a verdade dói muito, né, quando é dita para um ímpio, mas quando falamos a verdade para ele, eles têm a mania de dizer que nós estamos julgando essa pessoa, até mesmo os evangélicos, como nós falamos com ele, dizendo que ele está seguindo uma doutrina de homem, que eles estão seguindo pastores falsos, eles ficam aborrecidos com o verdadeiro cristão quando está exortando ele na verdade da doutrina de Cristo. Ele diz que estamos julgando ele. O ímpio também, da mesma forma, ele não aceita a verdade, porque a verdade é dura, né? Mas é o nosso dever exortar para o ímpio, para aquele que está servindo a um Deus falso, a um pastor falso, né? Pastor que se intitula pastor é um pastor falso, porque Cristo é o nosso e único pastor dentro da verdadeira igreja, né? E etc. Não quero ofender ninguém, me perdoe por essas expressões, mas eu estou lendo aquilo que Deus quer que eu fale para vocês, para que venham vocês raciocinar, mentalizar dentro da verdadeira palavra de Deus, dentro da verdadeira doutrina de Cristo, dentro dos seus verdadeiros mandamentos e dentro da verdadeira legião de Deus, a legião do bem, dentro da verdadeira igreja que é a igreja de Deus, né? Então, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Não devemos, né? Deus quer que não se faça muita amizade com um homem mau. Por quê? Para que ele não venha nos transgredir, porque é o dever da legião do mal, da legião de Satanás, combater a legião de Deus. E nós que fazemos parte da legião de Deus, é combater os erros daqueles que estão seguindo a legião do mal, para que ele venha se converter à legião pura, à legião do bem, que é a legião de Deus, né? Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis na terra. Os olhos de Deus estão vendo tudo. Para que se assentem comigo. Deus quer que os infiéis se assentem com ele. Mas como é que ele deve se assentar? Se convertendo para a legião de Deus, né? Abandonando as coisas erradas, né? Pedindo perdão, né? É assim que Deus quer que assente com ele. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, aquele que é ímpio, né, que está fazendo todas as coisas erradas, né, deve se apartar de todo tipo de mal que ele segue, se converter para a legião de Deus, né? Congregar dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Então, aí, vejam, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Mas aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, não suportará Deus. Deus não vai suportar. Então, não adianta você dizer, eu estou salvo porque Cristo morreu na cruz para livrar dos meus pecados. Quer dizer, Cristo livrou aqueles pecados naquela hora, daquele povo, naquele instante lá, e agora você pode fazer o que você bem entende. Não é assim, não é dessa forma que funciona, porque Deus deixou a sua doutrina depois que subiu ao céu, deixou seus mandamentos para você andar no caminho reto, né? Não fazer engano, né? Não enganar o povo,
andar no caminho reto, servindo a Deus. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Que casa? Né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Que casa é essa? Aqui. Aqui é no tempo dos israelitas. Que casa? A casa que Salomão criou. A casa que Deus vem trazendo lá do Egito, depois que eles saíram do Egito, né? A tenda da congregação, que o povo se reunia dentro da igreja no deserto. Né? Essa era a casa de Deus. E a casa que Salomão criou também, né? Que foi destruída, foi reedificada. E hoje, nos dias de hoje, que casa é essa? Né? Que casa é essa? A igreja de Deus. Né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Isso é lá no tempo israelita, né? A casa que Salomão criou. Né? Mas nos dias de hoje também tem casa. Que casa é essa? A igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Né? Dentro da verdadeira legião, a legião de Deus, a legião do bem. Não na legião do mal, na legião de Satanás, não nas igrejas de Satanás, que o homem inventou. Né? Eis a diferença. Né? O que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Né? Deus está falando isso. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Porque mesmo você estando dentro da igreja de Deus, na casa de Deus, mas praticando coisas erradas, com mentira, está lá disfarçado. Se você está dentro da casa de Deus disfarçado, nem tente, porque pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Né? É uma verdade, glória a Deus. Salmo, capítulo 102. Capítulo 102 de Salmo. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o conduza à sua terra. Né? Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido nos meus ossos, se apagam a minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrima a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levaste e arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras
e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o teu nome, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e seu louvor em Jerusalém, quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos seus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles são envelhecidos como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. Então, a oração, né, do povo israelita, do salmista orando a favor do povo israelita que vive afligido, né? Capítulo 93 de Salmo. Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que será todas as tuas enfermidades, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre retirará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Porque Deus até matou muitos deles, né? Deixou que eles morressem, né? Devido às suas transgressões, né? Devido às transgressões desse povo israelita, por abandonar Deus e seguir outros deuses. Mas Deus, né, não reprovará perpetuamente os seus pecados, nem para sempre terá a sua ira, né? Porque Deus se ira contra esse povo israelita, mas ele se acha, né, aflito demais, perdendo suas terras, seu gado, seu filho. Então eles oram a Deus, né? E Deus pega eles de volta. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, né? Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós
as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme, né? Porque o povo israelita teme a Deus. Eles se bandeiam, né? Para o outro lado, para a legião do mal, mas quando eles se verem bem afligidos, sem nenhuma perspectiva de vida, eles vem na mente dele que Deus existe, que Deus fez maravilha para ele. Então, eles oram a Deus, clamam a Deus e Deus traz eles de volta. Nos dias de hoje também é assim também. Se nós perdoamos, né? Se nós fazemos o bem, se esqueci a palavra agora. Então, Deus nos acolhe, né? Se nós perdoamos o nosso inimigo, né? Se façamos o bem, então Deus nos acolhe de volta também, deixando a iniquidade, né? Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, né? A sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir, né? Ele está falando aqui a respeito do povo israelita, mas isso também serve para nós, porque nós estamos debaixo da nova aliança. Essa aqui é a antiga aliança, né? Dada por Moisés, né? Mas nós estamos dentro da nova aliança dada por Jesus Cristo em sua doutrina, em seus mandamentos, para nós cumprir no dia de hoje, né? Então, serve de exortação para nós, essa exortação que está sendo dada para o povo israelita aqui. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo, né? Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra, né? Porque Deus falou para Moisés, escreveu lá nas tábuas, Cristo também falou, né, de sua doutrina, e também foram em Cristo, que é a voz da palavra, a voz de Deus, para que nós sigamos nos dias de hoje, dentro dos mandamentos e doutrina de Cristo, né? Dentro também da verdadeira igreja, a igreja de Deus, e dentro da sua legião, né? Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seu, que executai os seus beneplácitos. Bendizei, presta atenção, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Nós somos exército de Deus, né? Bendizeis ao Senhor todos os seus exércitos. Aqui, no tempo dos israelitas, Deus tem exército, né? Tem ministro para executar, né? Executais o seu beneplácito, a sua bondade, né? Aqui para os israelitas e para nós também. Nós somos soldados, por isso que é legião de Deus. Por quê? Porque nós somos soldados de Deus no tempo de hoje, para combater a legião do mal, para combater a maldade, para combater a mentira, para combater a prostituição, para combater a farra, o roubo, a mentira, etc., que isso faz parte da legião do mal. Então, se estamos na legião de Deus, nós somos soldados de Deus para executar o seu beneplácito, né? Para executar o seu beneplácito, né? Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizeis, ó minha alma,
ao Senhor. Né? Capítulo 104 de Salmos. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos o espírito, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes e desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto dela as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto da sua obra, das suas obras. E faz crescer a erva para o gado e a verdura para o servo do homem, para fazer sair da terra o pão. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam no seu covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem números, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhe dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles e recolhem
abre a tua mão e se enchem de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tirar o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envia o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Quando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvor ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Glória a Deus, né? Porque isso é muito maravilhoso, né? Deus nos dá de beber, nos dá de comer, como dá a árvore, e nos dá o dia de trabalho, né? Até a tarde, como eu li, né? Então, a minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Capítulo 105. Esse é o último capítulo da leitura, né? O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por haver conduzido pelo deserto até Canaã. Então, o salmista vai agradecer, louvar a Deus, né, por ter conseguido Deus, né, com o seu pacto, a sua lei que Moisés implantou em seus corações, nos corações dos israelitas, até chegar à terra prometida, Canaã, né? Porque livrou eles do exército, né, a Israel. É Israel porque Jacó Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Então criou essa geração israelita e Moisés e o pacto que Deus deu a Moisés para esse povo, né, até chegar até os patriarcas, né, que era do povo israelita, a geração israelita, né, livrando, por haver livrado lá do Egito, o povo israelita e conduzido até chegar a Canaã. Então ele vai, né, louvar a Deus por causa dessa graça, né, através de muito sofrimento, de muita desobediência que esse povo israelita fizeram a Deus, né, eles vão louvar a Deus por chegar em sua terra. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos, né? Porque eles vão chegar lá, vão expulsar o povo que está em Canaã, que tomaram conta da sua terra, né? Eles vão guerrear, né? Deus vai dar o poder de eles resgatar a sua terra. Vai matar muita gente? Vai expulsar muita gente? Vai tomar a sua riqueza? Vai, que Deus vai dar aí esse poder para o povo israelita, né? Então, depois deles conquistar esses feitos, então vão agradecer a Deus, né? Então, cantar-lhe salmo, falar de todas as suas maravilhas, né? E vão falar de tudo, de quanto Deus fez quando Moisés chegou lá para o faraó, fez aquelas maravilhas todas, né? Aquelas pragas para ver se o faraó deixava eles ir embora. E durante toda a caminhada também Deus fez grandes maravilhas, né? Através de Moisés e de seu povo, né? Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daquele que busca ao Senhor, né? Isso é para nós também, nos dias de hoje, nós que buscamos o Senhor dentro da verdadeira doutrina de Cristo, dentro na casa de Deus, né? Nesse tempo, a casa de Deus hoje é a igreja de Deus, né? A única e verdadeira, né? No átrio, né, de Deus, né?
Então, na verdadeira legião, né? Não na legião que o homem inventou, que fundou várias igrejas. Essa é falsificada. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua força continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e do juízo da sua boca, né? Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou às milhares de gerações. Por que milhares de gerações? Porque não só foi aquela geração que veio lá do Egito, né? O povo vai morrendo e vai se criando outras gerações. A qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. Essa aliança aqui não tem nada a ver com a aliança de Moisés, né? Essa aliança aqui é outro tipo de aliança que Deus fez com Abraão e com Isaque, né? Esse juramento que eles fizeram lá não tem nada a ver com a aliança de Moisés, não tem nada a ver. Isso aqui é uma aliança, a aliança de Moisés é outra aliança, né? Qual aliança fez com Abraão e o juramento a Isaque? E confirmou o mesmo a Jacó por lei, né? Porque agora a aliança que deu a Abraão e a Isaque é uma aliança sem lei, não tem força, tanta força como é dada a Jacó por lei e a Israel, que é o seu povo, né? Por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança, quando era poucos homens em número, se muito pouco, e estrangeiro nela. Quando andava de nação em nação, e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toquei os meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi posto em ferro, até ao tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor os provou. Mandou o rei e os fez soltar, o governador dos povos e os soltou. Fez o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes, o seu gosto, e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, Jacó, né? E Jacó peregrinou na terra de Cão e aumentou o seu povo em grande maneira e fez mais poderoso do que os seus inimigos, né? Isso depois que Jacó chegou lá no Egito, no primeiro reinado, onde José se tornou governador, né? E Deus ajudou ele, criou um grande número de povo israelita. Depois eles se tornaram escravos e se tornaram adoradores de deuses, né? Mas Deus viu, foi lá e os tirou do meio desses deuses, né? Eles se tornaram rebeldes, Deus resgatava, e assim sucedia. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, né? Porque isso aqui foi no tempo do rei mau, né? do faraó mau, né? Virou o coração deles, né? Para que odiasse o seu povo, para que tratasse astutamente os seus servos. E depois enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, né? Mostraram entre eles os seus sinais, prodígio na terra de Cão, mandou treva e fez escurecer, e não foram rebeldes
a sua palavra, né? Até então, eles não foram, o povo israelita não foram rebeldes, né? Eles acreditavam em Deus até ser tirados de lá. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rã em abundância até as câmaras dos seus reis. Falou ele, falou ele e viera enxame de mosca e piolho em todo o seu termo. Converteu a sua chuva em saraíva de fogo e de fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhoto e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto de seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra e as primícias de todas as suas forças. Tirou-os para fora com prata e ouro, e dentre as suas tribos não houve um só fraco, né? Porque daí então o povo acreditou, né, em Deus, né? Depois de todas as maravilhas, né? Porque nesse tempo o povo israelita adorava Deus, né? Depois de José, depois de outro faraó, né? O povo israelita se tornou escravo e foi praticamente obrigado a adorar a deuses, né? Então, quando Deus mandou Moisés e Arão para resgatá-lo, né? Deus fez grandes maravilhas para que esse povo que acreditava no Deus dos egípcios, né? Viesse a crer em Deus. Por isso que Deus fez todas essas maravilhas, endurecia. Deus mesmo era quem endurecia o coração de Faraó para Faraó não deixar o povo israelita sair. Para quê? Para que Moisés pudesse fazer as maravilhas, os prodígios, para que o povo israelita viesse crer em Deus, né? Por isso que foi feita várias pragas, várias tentativas, mas como está escrito, Deus endurecia o coração de Faraó, né? Não era que o coração de Faraó era duro, porque diante daquelas coisas, o coração de Faraó não precisava de Deus nem tanto fazer essas coisas, mas Deus fez para quê? Para que o povo israelita que vivia, né, crendo em outros deuses, né, o faraó mau, na legião do mal, né, fez com que esse povo israelita cresce em outro Deus, em outros deuses que eles adoravam. Então, todo o povo israelita desse segundo reinado mal, da legião do mal, o povo israelita cria nos deuses deles, né? Ele não estava crendo em Deus, o primeiro Deus de Jacó. Ele não estava crendo mais nesse Deus. Estava crendo nos deuses do faraó, do Egito, né? O povo israelita estava crendo nesses deuses. Então, por que Deus mandou Moisés fazer essas maravilhas perante o faraó? Porque Deus endurecia o coração de faraó, para que faraó não deixasse o povo ir. Deus endurecia o coração de faraó, como eles eram escravos, né? Aí Deus endurecia o coração de faraó, para faraó não deixar Moisés levar o povo, primeiramente para fazer o culto lá, adorar, né? Ele não deixava, Deus endurecia o coração de faraó, e faraó dizia, não, não sai ninguém. Aí Moisés, Deus dava o poder a Moisés de mandar a praga de rã. Aí o povo israelita via aquilo, né? Porque o povo israelita não estava crendo em Deus mais, estava crendo nos deuses de Faraó. Então Deus mandava aquelas pragas, né? Não tocava no povo dele, que era para o povo crer, né? Aí o povo israelita, poxa, esse Deus é muito poderoso, ele faz com que atinja todo o povo do Egito, mas não atinge a nós. Então, o nosso Deus é muito mais poderoso. Então, foi assim que o povo israelita voltaram a crer em Deus
novamente por causa dessas grandezas que Deus fez lá no Egito. Deus, cada praga, Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar o povo israelita sair. Para quê? Para que o povo israelita cresça em Deus novamente, para que abandonasse a adoração aos deuses do Egito. Então, era por isso que Deus endurecia o coração de Faraó. Aí Faraó não deixava ele sair, Deus fazia com que Moisés mandasse uma praga de gafanhoto, uma praga de mosca, né? Aí, então, o povo israelita via aquilo e disse, poxa, só está sendo atingido os faraó, nós não está sendo atingido. Então, vamos crer nesse Deus, vamos crer no Deus verdadeiro. Foi assim que na última praga, né, Deus amoleceu o coração de Faraó e deixou que ele os levasse, né? Mas mesmo assim, Deus, depois que tirou ele, Deus endureceu o coração de novo, que era para Faraó seguir eles, seguir o povo israelita, para quando chegar no mar, o mar era uma grandeza de mar, né? E para o povo israelita ver novamente o seu poder, né? Para o povo, Deus fez com que o coração do Faraó endurecesse novamente e perseguiu o povo israelita, ia atrás dele, né? E foi assim que aconteceu. O Faraó pegou seu exército, foi atrás do povo israelita. Então, para que o povo israelita não viessem duvidar de Deus na sua caminhada, porque já era uma longa caminhada, o povo estava com fome, estava com sede, estava se angustiando, porque nessa trajetória eles diziam, para que, Moisés, trouxesse nós para esse deserto, para nós morrer de fome, morrer de sede, né? Que não tinha água, foi lá que ele foi, saiu num canto assim, e fez o açude d'água, né? Porque o povo já não estava descrendo de Deus, né? Então, Deus foi fazendo maravilha durante essa caminhada para o povo que estava sendo resgatado não voltar a não acreditar em Deus. Foi por isso que Deus fez todas essas maravilhas, endureceu o coração de Faraó várias vezes, para que o povo israelita, que já estava, só acreditava nos deuses que existia lá, viesse acreditar em Deus puramente. Então, por isso que aconteceu essas maravilhas todas. Aí, chegando no mar, né, Deus endureceu o coração do faraó novamente e botou para perseguir. E aí, Deus fez com que Moisés abrisse o mar para eles passar. Tem coisa mais maravilhosa, mais milagre melhor para que eles acreditassem em Deus. Deus abrindo o mar para eles passar, né? Que maravilha, né? Então, eles passaram, e aí eles passaram a acreditar em Deus mais e mais, e vendo, né, que quando eles atravessaram, que o faraó estava no meio do mar, fechou as águas e matou a todos. Mas o que aconteceu depois que eles atravessaram? Né? Eles foram fazer bezerro de ouro para adorar. Por que eles foram fazer bezerro? Moisés demorou, né, a descer do monte. Eles, como eram crentes em deuses, né? Eles eram crentes em deuses, não em Deus, né? Apesar de eles ter visto essas maravilhas todas, Moisés demorou a descer lá do monte. Que foi que eles fizeram? Um bezerro de ouro para adorar, né? Pensando que Deus não estava com ele. E assim sucessivamente eles foram fazendo muitas coisas, se desviando várias vezes, mas porque eles tinham a mente cauterizada nos deuses. É como nos dias de hoje, tem religião aí que cauteriza as pessoas em adorar essas estátuas, adorar esses deuses que o homem inventa, né? Tem várias religiões que inventam as coisas para o povo a crer. É como aqui. Eles já tinham a mente cauterizada, porque eles foram escravos 400 anos, vê? 400 anos só vendo aqueles deuses, aqueles deuses, aqueles deuses, porque eles não tinham mandamento, né? Eles não tinham mandamento, não tinha nenhuma pregação. Eles vieram ter pregações depois das duas tábuas de Moisés.
depois de resgatado, foi que eles vieram conhecer esses mandamentos que Deus deu a ele. Mas ele tinha a mente muito cauterizada lá do Egito, como nos dias de hoje. Tem muitos evangélicos com a mente cauterizada pelos falsos pastores, né? Por essas igrejas que mandam o povo adorar santa, etc., criado pela mão do homem, né? Aqui Deus reprova isso nos dias de hoje também, muito mais, né? É isso que está relatando aqui, né? Os tirou para fora com prata, com ouro, né? Amoleceu o coração de Faraó e Faraó deixou que eles fossem, né? Por isso que quando fez essas maravilhas todas para o povo israelita ter temor a Deus, né? O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre ele. Até o povo Israel, o povo do Egito acreditou em Deus e não nos deuses dele. Por quê? Os deuses dele não tem nada, não, são vazios. É como esses deuses que o povo adora hoje, essas estátuas, esses santos. São coisas vazias, não tem poder nenhum. Lá no Egito também era dessa forma, não tinha poder nenhum. Então, o povo egípcio passaram a crer em Deus também, né? Ter temor a Deus, né? O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles, o povo egípcio, né? Só que o exército não tem nada a ver com o povo do Egito, né? O exército que seguiu o povo israelita foi porque Deus endureceu o coração de Faraó novamente para perseguir ele. Para quê? Para que Deus pudesse abrir o mar para eles passar, para eles ver que Deus tem o poder. Por isso que Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir ele. E para Deus abrir o mar para que esse povo israelita viesse confiar em Deus, prosseguisse confiando em Deus, né? Porque o povo do Faraó também confiou, né? Estendeu uma nuvem por coberta e o fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir codornize e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares seco como um rio, né? Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, porque era um povo escolhido de Deus, esse povo israelita da nação de Jacó. E deu-lhes a terra dos gentios e herdaram o trabalho dos povos. Porque deu-lhe a terra dos gentios? Porque lá em Canaã já estava tudo sendo habitado por outras nações, né? O povo gentil, que não era povo de Deus, era povo que adorava outros deuses, né? Então Deus deu poder a esse povo israelita e tomar suas terras, tomar os bens, tudo que tinha nas suas terras ficou para o povo israelita, né? E expulsaram e mataram a todos, né? Para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis e louvasse ao Senhor. Que lei? A lei de Moisés, nessa época, né? Hoje devemos obedecer e louvar o Senhor dentro da lei de Cristo, não na lei de Moisés, que era para o povo israelita. Mas os cristãos de hoje devem louvar o Senhor, bem dizer, observar os preceitos da lei de Cristo, da nova aliança, né? Eu vou ler isso para vocês quando entrar no Novo Testamento, né? Vocês vão saber de todas essas coisas. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Que Deus abençoe a todos, proteja a todos, com muita saúde, muita paz, felicidade e amor, principalmente. Amor para o seu inimigo, para Deus principalmente, amor puro e verdadeiro, e amor para seu irmão, sua família, seu inimigo, fazendo boas obras,
permanecendo na legião de Deus, na legião do bem, abandonando a legião do mal, a legião de Satanás, e firme dentro dos átrios, dentro da casa de Deus, que é a igreja de Deus. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, né? E ative o sininho para receber as notificações que tenho dito.